Duas criaturas massivas estão travadas em uma luta até a morte no meio do mar. Destruidores, cruzadores e navios de guerra disparam armas especiais e arpões em uma das criaturas, tentando ajudar a virar a maré a favor de uma delas. Mas elas parecem ter quase nenhum efeito no monstro gigantesco. Oi, eu sou o Dr. Bob, e esse é o SCP-3700, também conhecido como as Marés da Guerra. A Fundação Assegurar, Conter, Proteger designou o SCP-3700 como uma área circular de 800 km no Mar do Norte. Localizada a sudeste da Islândia e ao norte do Reino Unido, o círculo contém as Ilhas Faroé, Orkney e Shetland. Nesta área, o fundo do mar é excepcionalmente profundo, cerca de 5 km abaixo da superfície oceânica, 20 vezes mais profundo que o restante do Mar do Norte. O SCP-3700 apresenta atividades estranhas e anômalas, incluindo eventos climáticos e geológicos extremos. Esses são causados pela interação entre duas entidades separadas, que foram designadas como SCP-3701 e SCP-3702. O SCP-3701 é um artrópode que se assemelha à lagosta comum, exceto que este crustáceo tem 6 km de comprimento. Ele tem uma variedade de marcas azuis, amarelas, rosas e vermelhas esculpidas em sua carapaça, que se assemelham ao rosto de uma mulher. Possui 6 membros parecidos com braços, sendo 4 com garras e 2 com apêndices tipo clube, além de 8 pernas. Ele também tem 4 olhos laranjas no final de hastes. A carapaça do 3701 apresenta danos notáveis, incluindo cicatrizes, rachaduras e buracos que expõem seu tecido interno. Ele tem várias capacidades anômalas que usa em sua batalha contra o SCP-3702. Seus 2 apêndices semelhantes a um clube são capazes de golpear, mas também produzem uma bolha de cavitação que gera uma força igual a várias toneladas de dinamite. Similar ao que o camarão mantis faz, mas numa escala maior. Ele pode disparar rajadas de radiação gama com 2 olhos e controlar tempestades e fenômenos climáticos. Mesmo com 6 km de comprimento, o SCP-3701 pode ultrapassar 100 km por hora e mostra a capacidade de sumir caso não encontre o SCP-3702 em aproximadamente 15 dias após surgir. O SCP-3701 parece ser amigável por natureza e mostra alguns pequenos sinais de inteligência. Acompanhado por navios da Fundação, ele os ignora ou oferece auxílio mínimo, movendo embarcações desabilitadas para fora de perigo. Após aparecer, ele percorre a área completa de 8.000 km do SCP-3700 em um padrão espiral do centro para a borda. Curiosamente, o centro é o ponto central exato entre as 3 cadeias de ilhas localizadas dentro do círculo, e é lar de inúmeros naufrágios. Desde que foi descoberto pela Fundação em 1922, o SCP-3701 diminuiu consideravelmente em seu movimento e perdeu uma quantidade significativa de massa. Inicialmente medido com 16 km, agora tem 10 km a menos. Também parece mais fraco e parece estar tendo muito mais dificuldade em subjugar o SCP-3702. O SCP-3702, por outro lado, parece pertencer à família dos peixes de barbatanas radiadas e tem uma aparência que se assemelha muito à enguia pelicano, exceto que possui 13 apêndices circundando a seção média do seu corpo. Esses apêndices se parecem com os tentáculos de um polvo, completos com ventosas, e podem recolhê-los em seu corpo quando não estão em uso. O SCP-3702, que tinha apenas 300 metros em 1945, agora tem 32 quilômetros, contrariando o SCP-3701, que está diminuindo de tamanho. A maior parte do comprimento dessa criatura é sua cauda em forma de chicote com ponta afiada. Atualmente, tem cerca de 1 km de largura em seu ponto mais largo, e cada um de seus 13 tentáculos tem cerca de 60 metros de comprimento. Sua característica mais distintiva é sua boca massiva, que pode abrir quase 3 km de largura. O SCP-3702 é de cor preta, com linhas bioluminescentes brancas, roxas e vermelhas, que se assemelham a um rosto de homem em ambos os lados do seu tronco. O SCP-3702 pode criar mudanças repentinas no clima, gerando enormes tempestades e furacões de categoria 5, bem como redemoinhos massivos,
que sugam qualquer embarcação dentro de 150 metros, antes de agarrá-las com seus tentáculos e despedaçá-las. Ele também é capaz de produzir ondas sonoras de alta energia e jatos de fogo azul de sua boca, que usa para destruir alvos em curta distância. O SCP-3702 aparece em locais aleatórios dentro da área de 800 km, exceto durante os equinócios de primavera e outono, quando aparece exatamente no centro. Ele permanece submerso, a menos que encontre o SCP-3701 ou outro objeto, e desaparecerá aproximadamente 15 dias após a primeira aparição. É extremamente hostil a qualquer criatura ou objeto que se aproxime dele, e já foi visto destruindo grupos inteiros de baleias. Armas convencionais e até mesmo especiais da Fundação são pouco efetivas contra ele. Somente o SCP-3701 o subjugou até agora. Quando o SCP-3701 e o SCP-3702 se encontram, eles entram em uma luta prolongada, cada um tentando matar ou subjugar temporariamente o outro. Historicamente, o vencedor de cada disputa alternava conforme a metade do ano, com o SCP-3701 vencendo na primavera e verão do hemisfério norte, e o SCP-3702 no outono e inverno. Desde que a Fundação implementou procedimentos de contenção, o SCP-3701 venceu 64 ciclos consecutivos. Mudanças ocorrem quando uma das criaturas ganha. Com o sucesso do SCP-3701, as fortes tempestades na região param, a produção agrícola duplica e a reprodução da vida marinha local triplica. Isso pode resultar em zonas mortas pela superpopulação de algumas espécies de zooplâncton. As taxas de erosão nas ilhas também aumentam em um fator de 5, o que levou a Fundação a precisar trazer grandes quantidades de terra e areia na tentativa de combatê-la. Quando o SCP-3702 vence e subjuga ou mata o SCP-3701, o clima se torna muito perigoso, com furacões poderosos e rápidas mudanças de temperatura, que podem variar de abaixo de 0 a mais de 28 graus Celsius, capazes de causar danos massivos a edifícios e enormes perdas de vidas. A viagem por mar se torna extremamente difícil devido a enormes ondas e tempestades, dificultando o alcance de suprimentos às ilhas. Alimentos oceânicos são afastados da área e a produção agrícola diminui. Após sua vitória, o SCP-3702 não desaparece e continua a patrulhar a área e atacar embarcações, e até mesmo se aproxima das próprias ilhas. A Força-Tarefa Naval da Fundação Delta 7, apelidada de Tempestade do Norte, tem a tarefa de localizar e auxiliar o SCP-3701 em sua luta contra o SCP-3702. Comprada do Exército dos Estados Unidos, é composta por 13 destroyers, 5 cruzadores e EWINs e embarcações de apoio menores. A Delta 7, ao localizar o SCP-3701, costuma reconhecer sua presença levantando 2 garras, clicando-as e emitindo um ruído retumbante. A Delta 7 acompanha o SCP-3701 em sua patrulha de 800 km em busca do SCP-3702. Quando se encontram, a Delta 7 inicia o protocolo Vórtice de Inverno, disparando âncoras de arpões na cabeça do SCP-3702 e movendo-se em padrão circular com os navios de guerra disparando contra ele, para desorientá-lo. Enquanto isso, os cruzadores tentam atrair essa atenção disparando e se movendo serpenteando a 300 metros de distância. As duas criaturas vão lutar, atacando uma a outra com radiação gama e ondas sonoras poderosas. Elas chicoteiam, mordem e batem uma na outra, quebrando armaduras e arrancando tentáculos e outros apêndices, até que uma finalmente para de se mover e se dissolve no mar. Se o SCP-3702 vencer o SCP-3701, o projeto Tumult é ativado, iniciando os procedimentos subsequentes. Primeiro, há uma evacuação imediata de todas as embarcações navais e civis da zona de 800 km. Depois, todas as rotas comerciais e de balsa são interrompidas ou redirecionadas por no mínimo 6 meses, ativando as defesas aquáticas terrestres. As aeronaves continuarão a monitorar e interagir com o SCP-3702, enquanto outras continuam a procurar um reaparecimento do SCP-3701. Como parece que o SCP-3701 continua a se degradar fisicamente, e com o exato oposto sendo verdade para o SCP-3702,
foi proposto deixar o SCP-3702 vencer e subjugar o SCP-3701 2 vezes a cada 5 anos, apesar do terrível efeito sobre os locais na área. Embora este plano ainda não tenha sido aprovado, pode ser a única chance de impedir que o SCP-3702 se torne tão forte que o SCP-3701 nunca mais consiga derrotá-lo.